Olá, galera aí do sexto ano. Vamos aí resolver os exercícios 21, 22, 23, 24 e o 25, né? Da segunda semana, página 9 a 14, né? Da apostila aí do Sistema Cajamar de Ensino, né? Então vamos lá. O exercício 21, ele está nos pedindo, né? Considere os números 456, 4.567, 5.678, 6.789 e 4.890. Diga quais deles são divisíveis por 6, 8, 9 ou 10, né? Dizer que eles são divisíveis é a mesma coisa de perguntar: diga quais deles são múltiplos de 6, múltiplos de 8, múltiplos de 9 ou múltiplos de 10. Bom, vamos começar pelo 6. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber, para um número ser múltiplo de 6 ou ser divisível por 6, ele precisa ser par. Então, dos números que nós temos aqui elencados, ou esse número pode ser divisível por 6, ou esse, ou esse. Esses dois aqui, o 4.567 e o 6.789, não pode. Por quê? Eles são ímpares. E um número par só divide números pares. Tudo bem? Então vamos lá. O critério para nós sabermos se um número é divisível por 6, o primeiro ele precisa ser par, precisa ser divisível por 2. O segundo ele precisa também ser divisível por 3. Lembra? Um número que dá para dividir por 6, ele também aparece na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Para um número ser divisível por 6 ou ser múltiplo de 6, ele precisa ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Bom, esse número aqui é múltiplo de 2, porque é par. Vamos ver se ele é múltiplo de 3? O critério para saber se ele é múltiplo de 3, nós temos que somar os algarismos dele, né? Se a soma dos algarismos der um número que está na tabuada do 3, é porque esse número dá para dividir por 3. Então vamos lá. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. O 15 está na tabuada do 3. Se o 15 está na tabuada do 3, o 456 também. E se o 456 é par, é porque dá para dividir por 2. Tudo bem? E se esse número dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3, então ele é múltiplo de 6 também. O 456 é possível. Vamos ver o 5.678. Ele é par, então dá para dividir por 2. Vamos ver se ele é múltiplo de 3 também. Para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que dar um número que está na tabuada do 3. Então vamos lá. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 8, 26. O 26 não está na tabuada do 3, então o 5.678 também não. Então esse número aqui não dá para dividir por 6, porque não basta ele ser par, ele tem que ser divisível por 3 também, para aparecer na tabuada do 6. Então esse número aqui não dá para dividir por 6, tudo bem? Porque, ó, 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 8, 26. Esse número não é múltiplo de 3. Para aparecer na tabuada do 6, tem que aparecer na do 2, o que acontece aqui, mas tem que aparecer na do 3, que não acontece com esse. Vamos ver esse aqui. 4.890. Ele é par, então ele pode aparecer aqui. Agora vamos ver se ele aparece na tabuada do 3. 4 mais 8, 12. 12 mais 9, 21. O 21 está na tabuada do 3, né? Se o 21 está na tabuada do 3, o 4.890 também, porque aqui 21 mais 0 vai dar 21.
Se o 21 está na tabuada do 3, o 4.890 também. Só que o 4.890 é par, então ele está na tabuada do 2. Se esse número é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 6 também. Então, desses 5 números, só esses dois são múltiplos de 6. Vamos ver quais são múltiplos de 8. Bom, para ser múltiplo de 8, né, os 3 algarismos aqui têm que aparecer na tabuada do 8. E o 4.456, esse número é múltiplo de 8. Por quê? Se nós decompormos ele, o 400 dá para dividir por 8. O 56 também. Então, o 456 dá para dividir por 8. Tanto que dá 57, né? Se dividirmos o 456 por 8, vai dar 57. Então, vamos lá. O 4.567 não está, porque ele é ímpar. Um número par só divide números pares. Então, tanto esse quanto esse não está nessa tabuada aqui. Tudo bem? Na tabuada do 8. O 5.678. O 678, né, os 3 últimos algarismos aqui, não são múltiplos de 8. O 678 não dá para dividir por 8. Tudo bem? O 672 dá, mas o 678 não. Então, se o 678, que são os 3 últimos algarismos, não dá para dividir por 8, é sinal que o número todo não dá. Então, esse número não está na tabuada do 8. Esse aqui é ímpar, então não aparece aqui. 4.890. O 4.890, né? O 890 não está na tabuada do 8. O 800 está, mas o 90 não, né? Se aqui fosse 880 ou 896, aí daria. Então, desses 5 números, o único que dá para dividir por 8 é o 456. Agora vamos ver por 9. Por 9, para saber se um número é múltiplo de 9 ou divisível por 9, basta nós usarmos o mesmo critério que a gente usa para o 3, né? Somar os algarismos. Aqui, quando o número aqui é ímpar, não importa se ele é par ou se ele é ímpar. É possível dividir por ele, tudo bem? Um número ímpar divide tanto par quanto ímpar. Agora, o número par só divide par. Vamos lá. Vamos fazer a soma dos algarismos aqui e ver quais deles é divisível por 9 ou múltiplo de 9. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. O 15 não está na tabuada do 9, então o 456 também não. Tudo bem? 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 7, 22. O 22 não está na tabuada do 9. Tudo bem? Então, o 4.567 também não. Tudo bem? 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 8, 26. O 26 não está na tabuada do 9. Então, o 5.678 também não. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 9, 30. O 30 não está na tabuada do 9, então o 6.789 também não. 4 mais 8, 12. 12 mais 9, 21. O 21 não está na tabuada do 9, então o 4.890 também não. Então aqui, nenhum desses números estão na tabuada do 9. Tudo bem? Agora vamos ver quais deles estão na tabuada do 10. O critério para dividir um número por 10 é que ele termine em 0. Então, o único aqui que termina em 0, 4.890. Então, ele é o único que dá para dividir por
10. Tudo bem? Então vamos lá. No exercício 22, nós temos aí, entre os números naturais maiores que 8.000 e menores que 8.100, quais são divisíveis por 6 e, ao mesmo tempo, por 10? Bom, aqui o 10 já vai nos socorrer para que nós não precisamos escrever muitos números aqui. Por quê? Se ele tem que ser divisível por 6 e por 10 ao mesmo tempo, eu vou pegar somente números que terminam com 0. Tudo bem? Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar eles têm que ser maior que 8.000, né? Então, o 8.000 nós não vamos pegar. Então, nós vamos pegar o 8.010, 8.020, 8.030, 8.040, 8.050, 8.060, 8.070, 8.080, 8.090, né? E o 8.100 nós também não vamos pegar porque tem que ser menor do que ele. Tudo bem? Então, nós pegamos do 8.010 até 8.090. Ah, professor, por que não pegou outros números? Tem outros números que dá para dividir por 6. Sim, mas é para dividir por 6 e por 10 ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui quais números são divisíveis por 6 e por 10 ao mesmo tempo. Por 10, são todos que terminam em 0. Porém, por 6, nós já vimos aqui em cima, são aqueles que aparecem na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Do 2, todos eles aparecem, porque se termina em 0, são pares. E se são pares, aparecem na tabuada do 2. Agora, vamos ver quais deles aparecem na tabuada do 3. Na tabuada do 3, a soma dos algarismos tem que dar um número que está na tabuada do 3, né? Vamos lá. 8 mais 0, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. Esse número aqui, ó, né? Ele é divisível por 3. E se ele é divisível por 3 e é par, é porque ele é divisível por 6 também. E é divisível por 10. Então, vamos escolher aqui o 8.010. 8 mais 0, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 0, 10. O 10 não está na tabuada do 3. 8 mais 0, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 0, 11. O 11 não está na tabuada do 3. Então, 8.030 também não. 8 mais 0, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 0, 12. O 12 está na tabuada do 3. Então, 8.040 também. Então, nós vamos escolher o 8.040. 8 mais 0, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 0, 13. O 13 não está na tabuada do 3, então 8.050 também não. 8 mais 0, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 0, 14. O 14 não está na tabuada do 3, então 8.060 também não. 8 mais 0, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 0, 15. O 15 está na tabuada do 3. Então, 8.070 também. Então, o 8.070 também está na tabuada do 6. 8 mais 0, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 0, 16 mais 0, 16. O 16 não está na tabuada do 3, então 8.080 também não. 8 mais 0, 8. 8 mais 9, 17. 17 mais 0, 17. O 17 não está na tabuada do 3. Então, o 8.090 também não. Então, os únicos números que são divisíveis por 6 e por 10 ao mesmo tempo, entre
o 8.000 maior que 8.000 e menor que 8.100, é só o 8.010, o 8.040, o 8.070. Tudo bem? Lembrando, tem outros números que dá para dividir por 6. Por exemplo, o 8.016. O 8.016 dá para dividir por 6, mas não dá por 10. Tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. Então, é esse conjunto aqui. Tudo bem? O exercício 23 está nos pedindo: encontre o menor número de 3 algarismos que seja divisível por 6. O menor número de 3 algarismos que seja divisível por 6, o que eu fiz? Eu separei aqui, né? 3 risquinhas, porque são números de 3 algarismos. Então, são números que estão na casa da centena. Então, para ele ser divisível por 6, perdão, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. E para ser divisível por 2, ele precisa ser par. E por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número que a soma dele apareça na tabuada do 3. Então, encontre o menor número de 3 algarismos. Então, se é o menor, é um número que começa com 1, na primeira centena. Tudo bem? Vai de 100 a 199. Só que ele quer o menor. Então, ele precisa ser divisível por 2. Então, ele precisa terminar aqui com 0, 2, 4, 6, 8. Né? Só que a soma tem que dar um número que apareça na tabuada do 3. Então, 1 mais 2 é 3. E aqui eu vou colocar o 0. Então, o 102 é o menor número que dá para dividir, o menor número com 3 algarismos que dá para dividir por 6. Tudo bem? Porque ó, ele é par e a soma dos algarismos dá 3. Então, ele dá para dividir por 3 também. Que dá para dividir por 8. O menor número de 3 algarismos que dá para dividir por 8, nesse caso, aqui vai ser o 104. Tudo bem? Professor, por que o 104? Porque eu já sei que na tabuada do 8, o 96 aparece. Se o 96 aparece na tabuada do 8, o próximo número é 96 mais 8, 104. Tudo bem? E qual o menor número que dá para dividir por 9? Tem que ser um número que a soma dos algarismos dê 9. E o menor número é o 1 e o 8 aqui. Tudo bem? Porque 1 mais 8 é 9. E o 9 está na tabuada do 9. Então aqui eu vou colocar o 0, 108. Então o 108 é o menor número de 3 algarismos que dá para dividir por 9. E o menor número de 3 algarismos que dá para dividir por 10? Ele precisa terminar com 0. Né? E o menor número é o próprio 100. Tudo bem? Exercício 24. Considere os números 13, 15, 16, 18. Qual deles é primo? Tudo bem? Considere os números 13, 15, 16 e 18. Qual deles é primo? Eu vou começar de baixo para cima. O 18, ele não é primo, por quê? Porque o 18, quem são divisores do 18? É o 1. O 2, ele aparece na tabuada do 2. Ele aparece na tabuada do 3. E se ele aparece na do 2 e na do 3, ele aparece na do 6. 8 mais 1 é 9. Então, ele aparece na do 9 e aparece na própria tabuada. Então, o 18 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Tudo bem? Ele não é primo, pois tem 6 divisores. Não é primo, pois tem 6 divisores. Tudo bem?
para ser primo tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 16, quem são divisores do 16? O 1, porque o 1 é divisor de todo mundo, o 2, o 4, o 8 e o próprio 16. Pelo mesmo motivo, como ele tem 5 divisores, não é primo. Tem mais que 2 divisores. Tudo bem? O 15. Quem são divisores do 15? O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Como ele tem 4 divisores, não é primo. Divisores do 13. O 1, o 2 não é, né? Vamos pensar em números que são menores que 13, porque divisores de um número são números menores que ele ou ele. Tudo bem? Então o 1 divide ele, o 2 não, porque ele é ímpar, o 3 não, ele não aparece na tabuada do 3, nem na do 4, nem na do 5, nem na do 6, nem na do 7, nem na do 8, nem na do 9, nem na do 10, ou seja, ele aparece na do 1 e na dele mesmo. Então, é primo, pois tem 2 divisores, né? Pois tem somente 2 divisores. Tudo bem? Então, no exercício 24, só o 13 é primo. O restante são números compostos. Tudo bem? Quando o número tem mais do que 2 divisores, ele é composto. Exercício 25. O exercício 25 está falando, dê uma explicação para cada uma das afirmações a seguir. Né? O número natural 25 não é um número primo. Bom, pelo que nós explicamos aqui em cima no exercício 24, já dá para ter uma ideia. O número 25 não é um número primo. Exato. Exato. Pois ele tem mais que 2 divisores. Tudo bem? Ou seja, divisores de 25. O 1, o 5 e o próprio 25. Ele tem 3 divisores, tudo bem? O número natural 1 não é um número primo. De fato, pois ele tem um único divisor. Ou seja, ele próprio. Tudo bem? A letra tá saindo um pouquinho feinha aí por conta da posição que eu tenho que escrever aqui com relação à câmera. Tudo bem? O número 0 não é um número primo. De fato, pois todos os números naturais
exceto ele próprio, são divisores de zero. Tudo bem? Então, está aí a resolução dos exercícios 21 a 25. Um abraço, pessoal.